Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Arquivos Secretos do Medo. Hoje eu trago para vocês aí o caso que aconteceu em Mogi das Cruzes, São Paulo, ali próximo à capital paulista, onde as irmãs Renata e Roberta, respectivamente de 21 e 16 anos, foram assassinadas na época aí, no ano de 2011, por uma pessoa que era considerada parte da família. E hoje, pessoal, nós temos aí o caso das irmãs Yoshifusa. Aconteceu em Mogi das Cruzes, no ano de 2011. O caso foi muito chocante na época, porque a pessoa que cometeu o crime era considerada como um membro da família. Ela era acolhida ali, ela jantava, almoçava e passava os dias junto à família Yoshifusa. A família era composta pelo pai, Nelson Yoshifusa, que era casado com a sua esposa, a Rita, e eles tinham duas filhas, a Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, que cursava Direito, e a irmã dela, a Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos, que estava aí no colegial e preparando-se para prestar vestibular. O crime aconteceu quando Rita e Nelson saíram para resolver problemas particulares e as duas vítimas ficaram na residência com Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, de 30 anos, também conhecido aí como Tartaruga. O Tartaruga, ele conheceu o Nelson ainda quando ele era adolescente e as meninas eram ainda crianças, e ele prestava serviços aí e acabou criando uma amizade. E o Nelson e a Rita tratavam o Tartaruga aí como próprio, assim, como as pessoas descrevem, como um filho. Então, nesse dia que ele estava sozinho com as meninas, os vizinhos ouviram aí barulhos estranhos e gritos e foram verificar, né? E o Tartaruga falou que a casa foi invadida por 3 homens e as meninas foram atacadas e estavam mortas. Mas isso aí não convenceu a polícia. Depois a polícia foi interrogá-lo e verificando aí as meninas estavam muito machucadas, sofreram abuso sexual. E o Tartaruga disse por tentar defender as meninas aí, mas ele tinha apenas escoriações e leves traumas nos braços aí comparados às meninas. Então foi que, confrontado, ele acabou confessando que ele foi o autor do crime, que atacou as meninas sexualmente e depois assassinou elas, gerando aí muito sangue na casa. O Nelson, quando entrou em desespero. Quando ele entrou na casa, ele ficou em desespero completo. E agora vamos ver aí mais um pouco dessa história, vamos acompanhar essa história que aconteceu no ano de 2011 em detalhes. A família Yoshifusa, uma família de classe média alta, uma família tradicional que vivia em Mogi das Cruzes, no bairro Oliveira, localizado na área nobre da cidade de São Paulo. Eles eram conhecidos por serem boas pessoas e eram muito queridos na região onde moravam por serem solidários e generosos, apesar do status social. Nelson era dono de uma oficina e Rita vinha de uma família tradicional da região. Então ambos tinham uma vida normal, mas com alguns privilégios por conta da situação financeira. Eles eram casados e pais de 2 meninas, Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos. Renata cursava Direito, enquanto Roberta frequentava o ensino médio. Além da mãe e do pai, haviam mais 2 pessoas que faziam parte dessa família, Marlene e Antônio Carlos. Marlene trabalhava como doméstica para a família e Antônio Carlos era como se fosse um filho adotivo, uma pessoa que passou a fazer parte da família. Casado e pai de 2 filhas, Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, ou Tartaruga como era conhecido, começou a trabalhar na casa da família como pintor e realizar alguns reparos. Eles se conheceram quando Tartaruga ainda era adolescente e as meninas eram bebês. Com o tempo, Tartaruga passava a frequentar diariamente a casa dos Yoshifusa e conviver com a família.
A filha mais velha, Renata, cursava direito. Desde pequena, ela sonhava em ser advogada e, conforme foi crescendo, ela dizia para as pessoas que quando se formasse seria juíza. Assim que entrou na faculdade, Renata conseguiu um estágio no fórum da cidade e começou a trabalhar como assistente de juiz. Roberta, filha mais nova, estava prestes a tentar o vestibular e, assim como a irmã mais velha, era muito estudiosa. No dia 11 de novembro de 2011, Rita saiu de casa para se encontrar com Nelson numa imobiliária. Eles estavam pesquisando novas casas para morar e se encontrariam para visitar esse imóvel e negociarem o preço de venda da casa que eles já moravam. Tartaruga ficaria com as meninas em casa aguardando os dois voltarem. Marlene, a doméstica que trabalhava para os Yoshifusa, viu Tartaruga entrar no computador que ficava na sala e acessar um site de pornografia. E disse mais: quando ele percebeu que ela estava olhando para a tela do computador, abismada com o que ele estava fazendo, ele não disfarçou e continuou assistindo. Marlene saiu da sala e continuou fazendo suas coisas pela casa, pois já estava praticamente na hora de ir embora, e assim aconteceu. Terminou o que tinha que fazer e deixou a casa enquanto Tartaruga continuava no computador. Por volta das 20 horas, Nelson volta para casa um pouco antes de Rita, que havia parado para abastecer o carro. Quando entrou, viu a cena mais perturbadora da sua vida. Tartaruga estava sentado na escada, coberto de sangue. Tartaruga estava com a voz trêmula e completamente perturbado. Nelson, desesperado, tentava conversar com ele para entender o que havia acontecido. Ele disse que tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu. Depois de alguns segundos, juntou forças e falou para Nelson entrar e ver suas filhas na cozinha. Elas haviam sofrido vários tipos de agressões. O cômodo estava com muito sangue espalhado pelos móveis e paredes. Roberta estava nua no chão. Mais adiante estava Renata, também nua em cima da mesa. As duas cobertas de sangue e bem machucadas. Cortes contundentes no pescoço, muitas lesões profundas por todo o corpo. O médico legista claramente afirmava que ali havia acontecido muito mais do que agressão física. Era nítido que as meninas também haviam sido estupradas. Os gritos foram tão altos e tão fortes que acabaram chamando a atenção dos vizinhos. Um deles foi lá entender o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, a polícia também chegou ao local. Ao perguntarem à Tartaruga o que havia acontecido, o rapaz alegou que 3 sujeitos haviam invadido a casa. Quando percebeu a invasão, Tartaruga tentou confrontar os ladrões, mas foi esfaqueado. Nessa briga, acabaram atacando Renata, que estava na sala. Roberta, por sua vez assustada pelos barulhos, teria descido a escada e sofrido o mesmo que a sua irmã. Essa explicação não fazia muito sentido. Ainda que Tartaruga tivesse ferimentos de faca, nenhum vizinho testemunhou a chegada ou saída dos supostos bandidos. Além disso, eles não deram falta de nada dentro da casa. Todas as coisas estavam intactas. Por conta disso, os investigadores acharam melhor chamar Tartaruga para a delegacia e esclarecer o que havia acontecido, mas dessa vez como suspeito. Nesse momento, Tartaruga já havia sido levado à Santa Casa de Misericórdia, um hospital em Mogi das Cruzes, para cuidar dos seus ferimentos. O investigador do caso foi até o hospital atrás dele, que defendia sua inocência. Era categórico ao negar o envolvimento no crime. Mas mais do que isso, se fechou, não queria falar. Uma coisa que ficou na cabeça do investigador era que Tartaruga era um homem forte. Como ele estava apenas com alguns ferimentos no braço, enquanto as meninas estavam completamente lesionadas, feridas e machucadas. Ele não tentou defendê-las? E caso tentasse, como ele conseguiu sair apenas com aqueles ferimentos leves? Tartaruga praticava a luta há anos, então nada daquilo fazia sentido. O investigador decidiu então ir atrás dessa confissão. Ele usou de estratégias que pudessem cobrar Tartaruga os laços de afetividade que ele tinha com a família.
O investigador disse que chamaria Nelson até a sala para conversar com ele. Ele também disse que já havia apurado os fatos e não havia entrado nenhuma pessoa na casa. Tartaruga começou a chorar muito. O investigador aproveita o momento e faz a pergunta: Tartaruga, quem matou as meninas? O criminoso responde: fui eu. O questionamento das inconsistências da história o levou a confessar os crimes. Mas Tartaruga usou de uma estratégia muito comum naquela situação, dizendo que ele não se lembrava de nada. Fui à cozinha e tomei meio copo d'água, e depois tive um apagão. Mas essa história de esquecimento não se sustentou. O médico legista Zeno Morrone apontou que as lesões ocorreram em vida, mas disse que não foi possível concluir se houve violência sexual ainda em vida ou depois de assassinadas. De qualquer forma, ele confirmou que houve a prática de atos libidinosos de cunho sexual, que também implicam na prática de estupro. Tartaruga foi a júri popular no dia 14 de agosto de 2014. Foi determinado que ele era culpado de todos os crimes e condenado a 57 anos de prisão. Mas o limite para cumprir é de 30 anos e pode sair com apenas 1/6 da pena. É isso aí, pessoal. Eu agradeço vocês, muito obrigado por acompanhar o canal aí. Eu sei que tem gente que tá gostando, que deixa no comentário, então eu convido você, deixa lá no comentário pra mim, tá? Deixa lá se você tá gostando, se você não tá gostando, o que você tá achando. Como eu já falei, eu falo de novo, eu aceito aí críticas, reclamações, sugestões, beleza? Manda aí pra mim que eu quero falar com vocês, eu quero que vocês me deem essa resposta aí. Deixa nos comentários, tá joia? Visita também as nossas redes sociais aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, tchau!